Fala pessoal, vamos entender um pouquinho por que desse pânico todo no mercado, tá? Historicamente, a taxa de juros no Japão é bem baixa e o iene japonês tem sido uma moeda pouco inflacionária nas últimas décadas. E por conta dessas características, os investidores tomam dinheiro em iene no Japão a uma taxa de juros barata para investir em outros países. Então, por exemplo, vamos pegar um empréstimo a juros de 1,5% no Japão e vamos pegar esse dinheiro e vamos investir no Tesouro Americano a juros de 4,5% ao ano e vamos lucrar com isso. Essa operação é chamada de carry trade. E qual que é a problemática de tudo isso? Quando se criou a expectativa que o Banco Central do Japão vai mexer na taxa de juros deles, vai aumentar a taxa de juros, quem tem essas posições em carry trade já começa a ficar preocupado porque a operação começa a deixar de ficar interessante. Então eu sei que às vezes fica difícil de conectar assim um pouco esses assuntos a olho nu, tá? Mas vamos tentar entender melhor. Esses efeitos de mudanças de juros no Japão podem ser lidos como um processo de desalavancagem, tá? A alavancagem é o ato, né, em poucas palavras, de usar o dinheiro dos outros para se investir. Então essa mudança macroeconômica no Japão acaba retirando muita liquidez dos mercados. Tem menos dinheiro em circulação disponível devido à desalavancagem que está acontecendo. E por isso os ativos de risco acabam caindo mais, né, os mais voláteis. Como é muito volume que acaba sendo negociado, tem fundos de investimentos, aí, investidores institucionais que inclusive fazem isso para investir em bolsa, o processo deles venderem esses ativos para ir lá e quitar os empréstimos acaba pressionando os mercados. E além disso, os últimos dados de emprego da economia americana mostram que a economia está desacelerando e deram uma razão a mais para que os Estados Unidos possa começar o seu ciclo de corte de juros. Antes a gente só tinha inflação caindo. No entanto, os dados de emprego ainda continuavam muito resilientes. Agora que começaram a ceder, é uma razão para que o Banco Central americano comece a cortar os juros, mas a gente tem esse fato acontecendo do outro lado, com o Japão. Então, o que acontece? O fato de haver uma concretização de um início de ciclo de corte de juros no Federal Reserve deveria ser algo bom, mas vai complicar bastante a situação de quem tinha essas posições de carry trade em aberto, e por isso que a gente tem todo esse pânico, né, de vendas aí no mercado fazendo essa queda acontecer.